Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 11 de novembro de 2025. Daremos início aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é para o Judiciário. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar kids pretos acusados de planejar a morte de Moraes em uma trama golpista. O núcleo militar reúne 10 réus denunciados como braço operacional de tentativa de golpe de Estado contra Lula no final de 2022. E aqui também nos informa que militares formados nos cursos das Forças Especiais são especializados em guerra irregular. E o alto comando do Exército fica sem tropa de elite após protagonismo no governo Bolsonaro. Agora, no carrossel de imagens desta terça-feira, temos aqui um assunto para Belém sobre o Porto de Outeiro. Transatlânticos atraem multidão à praia esquecida de Belém. E luxo contrasta com a falta de serviços básicos. E também temos aqui os perrengues na COP30. Chuva intensa alaga a Avenida Júlio César, como a gente consegue observar aqui nesta imagem, onde ficam pontos de ônibus de 14 linhas para o evento. Filas em restaurantes e calor em pavilhões também afetam o primeiro dia do evento. Agora, um outro assunto. Uma roda gigante na orla de Pajuçara, que fica em Maceió, em Alagoas, exclui o número 13 e gera polêmica por associação ao PT. E a empresa diz seguir o padrão mundial. Sobre a economia, a calculadora mostra como ficam descontos e salários com as novas regras do imposto de renda. Também temos mais um assunto para a cúpula do clima, que a COP registra 56 mil inscritos, 10 mil a menos que evento de 2024. E deputada alemã diz que foi censurada na COP30 por usar um lenço palestino. E o governo do Amazonas assina um contrato de crédito de carbono durante a cúpula. Sobre os Estados Unidos, Senado dos Estados Unidos aprova acordo para encerrar a paralisação do governo. E o texto vai para a Câmara. Sobre o combate ao narcotráfico aqui no nosso país, temos aqui a seguinte chamada de capa: DERIT altera projeto e diz que Polícia Federal pode investigar facção com autorização de governo estadual. A operação contra crime é permanente, foi o que disse o secretário de Segurança do Rio de Janeiro. E reforma trabalhista completa 8 anos com efeitos reduzidos por uberização e decisões da Justiça. Aqui nos informa que as medidas ficam abaixo das expectativas e devem ser alteradas, dizem os especialistas. Sobre sustentabilidade, a agricultura regenerativa precisa de financiamento de longo prazo, diz o CEO da Nestlé Brasil. Também temos aqui outro relatório que aponta que investimento climático se concentra em poucos doadores. Já um próximo assunto em destaque desta terça-feira é sobre a violência contra a mulher. 4 em cada 10 brasileiras não reconhecem as agressões vividas como violência contra a mulher. 73% das que apontaram que sofreram violência doméstica buscaram ajuda. E na área da música, temos aqui o seguinte destaque, que o Djavan lança disco com música composta para Michael Jackson. E ele também diz que o racismo o fez tímido. O novo álbum do cantor, chamado Improviso, chega aos serviços de stream nesta terça-feira, dia 11 de novembro. Na sessão Pare para Ler de hoje, como a creatina saiu da academia e virou promessa para o cérebro. Aqui diz que o texto repercute um estudo recente que mostra os benefícios do uso desse suplemento e cientistas atestam melhoria no desempenho muscular, mas ainda pesquisam os impactos no cérebro. Já no Caderno Todas, temos aqui uma matéria que trata da ditadura militar,
Juiz que condenou ditadura por morte de Herzog exalta papel feminino na busca por justiça. Nos destaques sobre a economia, temos aqui o primeiro assunto, que é para o varejo. O Dia dos Descontos chinês reúne descontos de até 90% também no Brasil nesta terça-feira. AliExpress, TikTok, Mercado Livre e Amazon adotam 11 do 11 para atrair os consumidores. Já sobre o mercado de trabalho, associações de tickets, bares e restaurantes criticam teto para a taxa do VR e os mercados apoiam. Essa mudança também atinge o prazo de repasse aos estabelecimentos, que será de 15 dias. Falando agora sobre tecnologia, vencedor do Nobel de Física e empresas de chips se unem para criar um supercomputador quântico. Agora, outro assunto, tarifaço de Donald Trump reduz em 67% exportações de cafés especiais do Brasil para os Estados Unidos. Também temos aqui um assunto que a Sabesp lucra 1,28 bilhão de reais no terceiro trimestre, que é uma alta de 9,5%. Na editoria de política, PGR pede condenações de 3 deputados federais do PL sob a acusação de desvios de emendas. Em alegações, a Procuradoria também solicita que outras 6 pessoas sejam condenadas. Já um próximo destaque é sobre a Petrobras, que diz que Gilmar suspende o julgamento que poderia anular os atos da Lava Jato contra Renato Duque. O ministro quer levar o caso do ex-diretor de serviços da Petrobras para um plenário presencial. Nos assuntos em destaque internacionais, temos aqui, primeira para a América Latina, que a operação policial no Rio de Janeiro vira um tema de debate presidencial no Chile e isso divide os candidatos. 8 postulantes centram discursos em combate ao crime e também um incentivo para o trabalho. Angola atinge marca de 50 anos de independência com o governo desgastado e sob pressão. O país africano celebra, em meio à estagnação econômica, autoritarismo e onda de protestos. Agora, nos assuntos do cotidiano, temos aqui o primeiro destaque, que é para a causa indígena. Plataformas lucram com hospedagem em aldeia indígena arrendada de forma irregular. Booking abre investigação e diz que pode remover anúncios. Airbnb afirma seguir a lei. Já um outro destaque diz que o Rio Bonito do Iguaçu, lá no Paraná, prevê retomada gradual de aulas após o tornado destruir escolas e frota. E tornados podem ser previstos com no máximo 20 minutos de antecedência. E sobre o Rio de Janeiro, Justiça Federal determina que policial acusado de matar garota de 3 anos vá para júri popular. A Heloísa foi baleada na nuca e no ombro numa ação na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, em 2023. E o Ministério Público recorre da decisão que absolveu réus por incêndio no Ninho do Urubu. Lembrando que esse caso aconteceu em fevereiro de 2019 e provocou a morte de 10 adolescentes. Agora, no caderno de ciência, temos aqui a primeira matéria. 3 Atlas gera curiosidade e cientistas tentam rebater as especulações. Sobre saúde, controlar a hipertensão e mais 4 fatores prolongam a vida em até 14 anos, afirma um levantamento. Estudo global mostra a importância da saúde pública contra o desenvolvimento de doenças. Já na capa do jornal Estado de São Paulo, desta terça-feira, temos aqui esta imagem que fala sobre a movimentação de público na área da COP30. Diante dos altos preços, grupo de WhatsApp compartilha informações sobre comida e bebida grátis no local. Agora, a manchete de hoje
é da Editoria de Economia e Negócios e fala sobre a empresa pública. Em crise, Correios são alvo de 6 ações trabalhistas por hora. A estatal é a empresa que mais responde a processos no Brasil. Os Correios são hoje a empresa brasileira que responde ao maior número de processos trabalhistas. Dados do Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, mostram que, consideradas todas as instâncias judiciais, foram registradas 56.481 novas ações contra a estatal nos últimos 12 meses. E a média é de 154 processos por dia, ou 6 por hora. Até 23 de outubro, o estoque total de ações movidas por trabalhadores contra a empresa era de 75.173, segundo o CNJ. A empresa tem cerca de 83 mil funcionários. E como só há dados compilados a partir de 2019, o número de processos em trâmite deve ser maior. E aqui também diz que os advogados relatam que há ações que aguardam a conclusão há 3 décadas. E os Correios atravessam uma grave crise financeira e buscam 20 bilhões de reais com bancos para tentar aliviar o caixa. E 1,5 bilhão foi o que desembolsou a empresa somente no primeiro semestre de 2025 para quitar as condenações. Já um outro destaque, ainda falando sobre os Correios, calote de pai de santo anula a venda de imóvel. Correios cancelaram venda de terreno avaliado em 280 milhões em Brasília, após receber cheque sem fundo de R$500 mil como entrada. Agora sobre um outro destaque, falando sobre desastres naturais, o governo vai ampliar controle de cidades sob risco climático. 3 dias após tornado devastar cidade paranaense, o CEMADEM anunciou que passará a monitorar 1.942 municípios, que é o equivalente a 70% da população. E falando ainda sobre o meio ambiente, cientista defende antecipação do fim das emissões por combustível fóssil. Países na COP30 deveriam antecipar meta do Acordo de Paris de 2050 para 2040, argumenta Carlos Nobre. E aqui temos um destaque para o Guilherme Derrite, ele que é o relator de PL antifacção. Ele afirmou o seguinte na entrevista: há crimes graves que merecem equiparação a atos de terrorismo. Ele também diz que o país pode resolver os seus próprios problemas, mas precisa mudar a legislação. Falando sobre negócios, operação contra o PCC desencadeou guerra judicial em torno de refinaria. Governo e empresa dona da Refit, que abasteceria postos do PCC, travam agora uma disputa. E sobre desvio de emendas, PGR pede condenação de deputados do partido PL. E Trump recebe presidente da Síria em reunião na Casa Branca. Sobre transportes, temos também aqui uma chamada de capa que o Supremo Tribunal Federal barra a lei usada para vetar um mototáxi em São Paulo. E decretação da falência da Oi dá final melancólico à Supertele de Lula 2. A empresa estava em recuperação judicial desde 2016. E o despacho de uma juíza do Rio de Janeiro afirma o seguinte, que a Oi é tecnicamente falida. Agora, ainda falando sobre negócios e economia, temos uma entrevista aqui com o Gustavo Pimenta, que é CEO da Vale. Ele diz que a Vale tem potencial de retomar posições que já teve. Para o executivo, inteligência artificial e descarbonização dão à empresa oportunidade para crescer. E por último, aqui na capa do estado de São Paulo, temos um destaque na área da cultura que fala sobre música. Djavan fala do novo álbum e da turnê para celebrar a carreira, com shows
em estádios. Ele afirmou, inclusive, que nunca será decifrado, e isso é bom. Já na capa do jornal Globo desta terça, de 11 de novembro, temos a manchete que fala sobre uma nova lei no Congresso. Papel da Polícia Federal contra facções do crime é pivô de disputa entre governo e oposição. Planalto e Polícia Federal criticam a atuação subordinada aos estados e o relator Derrite altera projeto para tentar reduzir resistências. O papel da Polícia Federal no combate a facções do crime organizado virou o principal ponto de disputa entre governo e oposição em torno do texto do PL antifacção. E como aqui nos explica, inicialmente, a proposta do relator, que é o deputado Guilherme Derrite, previa que a Polícia Federal só atuaria contra determinadas condutas das facções mediante provocação dos governos estaduais. Essa posição causou uma forte reação do Planalto, que acusou o texto de querer impedir a atuação da Polícia Federal. E a própria PF divulgou uma nota manifestando preocupação. Já no fim da noite, Derrite divulgou nova versão, prevendo que a Polícia Federal possa atuar por iniciativa própria, mas através de comunicação às autoridades estaduais. E outro ponto polêmico é a introdução na lei antiterrorismo de condutas típicas das facções. Isso pode abrir brechas, segundo os especialistas ouvidos, para equiparação legal entre os dois tipos de organizações criminosas. Agora um outro assunto, falando sobre economia. Banco Central aperta cerco contra criptos para coibir lavagem de dinheiro. Novas medidas estipulam normas de transparência e de capital mínimo para atuar no mercado. Policiais militares suspeitos de matar um homem em blitz estavam sem câmera. Policiais de operação que resultou na morte de motorista na Pavuna haviam deixado o equipamento na viatura. Sobre o judiciário, Moraes suspende inquérito sobre remoção de corpos no Alemão. O ministro relator da PF das favelas ordenou ainda a preservação das imagens das câmeras policiais nessa operação. E mais uma vez um assunto sobre economia, já chamada de Supertele, Oi tem falência decretada pela Justiça do Rio de Janeiro. Falência de empresa, que já foi uma das campeões nacionais, joga dúvidas sobre operações que vão do tráfego aéreo ao telefone fixo de órgãos públicos. E aqui temos esta imagem sobre o Rio de Janeiro, paisagem que parece uma pintura. Com quase 2 meses de atraso, atribuído às mudanças climáticas, as sapucaias da cidade começaram a ganhar cores, proporcionando um espetáculo visual em locais como a Alameda, que dá acesso ao Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. E sobre a COP30 Amazônia, temos também aqui alguns destaques no jornal Globo. Estudo detalha crime organizado como um vetor do desmatamento. Um trabalho a ser apresentado hoje na COP30 mostra o tamanho do impacto do garimpo ilegal e do tráfico de drogas na devastação da região amazônica, por onde passam 40% da cocaína mundial. E Leque Salvador no calor do primeiro dia. Temperatura de 33 graus Celsius e refrigeração falha nos pavilhões fizeram do adereço um hit entre os participantes da COP. E sobre o discurso de abertura, Lula diz que é hora de impor nova derrota aos negacionistas. Agora um assunto internacional. Nos Estados Unidos, acordo para encerrar shutdown expõe divisão entre os democratas. 8 senadores da bancada de oposição a Trump receberam críticas do partido ao votar com o governo pelo fim da maior paralisação
da máquina federal. Agora, um outro destaque: a Unimed do Brasil vai assumir carteira da Unimed Ferj. A ANS diz que a transição dos 370 mil usuários terá que ser viabilizada até o dia 1º de dezembro. Na editoria de saúde, aqui diz que criança pode malhar, mas tem idade certa para começar. Treinos de força são possíveis só a partir dos 8 anos, respeitando o ritmo do crescimento e também evitando os excessos. E o Jornal Globo nos traz aqui um destaque especial, que é a entrevista com o cantor Djavan. Ele diz que o amor não é palpável, é conquistável. Aos 76 anos e com um novo álbum lançado hoje, Djavan diz se sentir um transeunte que atua como observador ao tratar do amor em suas músicas. Ele diz que fala muito de amor, mas não sabe nada sobre ele. No Correio Brasiliense desta terça, no alto da capa, temos aqui um destaque para a COP30. Aqui diz que COP cobra mais urgência contra mudanças climáticas. Fortes críticas ao negacionismo, a lideranças que minimizam as mudanças climáticas e também a países que gastam fortunas em guerras marcaram a abertura da Conferência da ONU para o Clima ontem em Belém. E o encontro segue até o dia 21. Chefe de Estado do país anfitrião, o presidente Lula lamentou que governos obscurantistas rejeitem não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. De acordo com Lula, sem o Acordo de Paris, o mundo estaria fadado ao aquecimento catastrófico de quase 5 graus até o fim do século. Ele também afirma que estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada. O presidente da COP30, que é o embaixador brasileiro André Corrêa do Lago, reforçou a necessidade de ações imediatas. Ele afirmou o seguinte: o que mudou imensamente sobre esse processo é a questão da urgência. Esse é o elemento adicional que está tão presente e somos lembrados com grande tristeza. Temos uma responsabilidade imensa. Já nos outros assuntos em destaque, Haddad acredita no aporte de 10 bilhões de dólares ao Fundo das Florestas. E sobre o desastre natural do Paraná, sobe para 7 o número de mortos pelo tornado. E Distrito Federal tem 2,1 mil propriedades rurais com práticas ecológicas e orgânicas. Agora, um outro destaque. Polícia Federal reage a mudanças no projeto antifacção. O novo fronte de disputa entre governo e oposição no Congresso, essa proposta para ampliar o combate a organizações criminosas recebeu emendas que preocuparam a direção da Polícia Federal. Em nota, a corporação afirma que analisa uma eventual redução da autonomia constitucional. E também sobre política, temos um destaque para o cabo de guerra na jornada 6x1. Uma audiência pública na Câmara dos Deputados mostra a divergência entre empregadores e governo acerca da escala de trabalho 6x1. E empresários argumentam dizendo que o Brasil não está preparado. Sobre os Estados Unidos, Trump concede indulto a 70 aliados beneficiados pela medida válida para a Justiça Federal, teriam tentado reverter o resultado das eleições em 2020. E uma entrevista em destaque é sobre a reta final para o orçamento de 2026. Aqui diz que com um valor de 74 bilhões de reais, o projeto está na Câmara Legislativa. E presidente da Comissão de Economia, o distrital Eduardo Pedrosa, do União Brasil, detalhou no cb.poder a distribuição e os investimentos. Agora, no caderno de cidades, temos aqui esta matéria em destaque, que a Ceilândia do perigo.
Mesmo com a redução do número de roubos e furtos na região central, moradores e comerciantes revelam um medo e a sensação de insegurança. Brigas constantes entre moradores de rua e tráfico de drogas são reclamações constantes na maior cidade do Distrito Federal. Agora um destaque, mais uma vez, para o cantor Djavan. O amor é dinâmico. O cantor, que marcou o romantismo no MPB, lança um disco com canções inéditas e sucessos dos anos 1980. Uma outra entrevista sobre mutirão irá julgar crimes contra a vida. O vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que é o Roberval Bellinati, adiantou ao CB.poder que a mobilização para o julgamento de crimes dolosos contra a vida será feita neste mês. No Distrito Federal, serão 66 processos, inclusive feminicídios, que é um dos crimes mais graves do direito penal. Na área de esporte, saiba como Felipe Luiz e Abel Ferreira montam Flamengo e Palmeiras para os jogos de sábado, sem 16 convocados por seleções. E aqui sobre saúde, uma pausa na rotina em busca de paz. O motorista Vinícius Rabelo, de 32 anos, encontrou na escalada uma forma de se desestressar. Antes de iniciar o trabalho, ele pratica o esporte. Agora, na capa do jornal O Povo, desta terça-feira, temos aqui um destaque para a trama golpista. General cearense e demais réus do Núcleo 3 começam a ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Já a manchete é da editoria de Cidades, que fala sobre a abertura da cúpula. Lula alerta que a mudança do clima é uma tragédia do presente. Governador do Ceará, Eumano de Freitas, e prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, cumprem agenda no evento. A COP30 tem a participação de mais de 190 países e vai até o dia 21 do mês de novembro. Já sobre a economia, um destaque para o sistema elétrico. O governo federal propõe primeiro leilão de baterias para abril de 2026. Na política, temos aqui um destaque para a PL antifacção. O relator condiciona a ação da PF a pedido de governador. E em cidades, semana Cada Vida Importa lembra os 10 anos da chacina do Curió. E Refis Ceará 2025 já recuperou 28,7 milhões de reais em dívidas. Já no caderno de cidades, temos aqui a informação que o SAMU passa a contar com 23 novos veículos e frota não era renovada há 8 anos. E um assunto sobre moda, também destaque do caderno Vida e Arte. Além do conforto, roupas esportivas combinam tecnologia e estilo. Agora, na capa do Valor Econômico de hoje, temos aqui a manchete sobre meio ambiente. Eventos climáticos extremos impõem desafios para o setor de infraestrutura. Estudo propõe mecanismos para garantir resiliência climática a contratos de concessão. E na abertura da COP30, Lula critica o negacionismo. Aqui diz que no discurso de abertura da cúpula, o presidente Lula afirmou-se hora de impor uma nova derrota aos negacionistas. Ele criticou também o que chamou de era em que obscurantistas rejeitam a ciência e os progressos do multilateralismo. Em resposta à ausência de Estados Unidos e outros países, ele disse que homens que fazem guerra estivessem na COP perceberiam ser mais barato colocar 1,3 trilhão de dólares para a gente acabar com o problema do que colocar 2,7 trilhões para fazer guerra, como fizeram no ano passado. E o presidente também fez um apelo para que os países cumpram os seus compromissos climáticos, assegurem financiamento, transferência de tecnologia e capacitação às nações em desenvolvimento e, por fim,
deem a devida atenção à adaptação aos efeitos da mudança do clima. E neste momento eu convido você para acompanhar a seguir os comentários do dia com o jornalista Edson Silva. E dando continuidade aos destaques da capa do Valor Econômico desta terça-feira, Justiça do Rio de Janeiro decreta falência da Oi. A Justiça do Rio decretou a falência da Oi após a empresa passar pelo segundo processo de recuperação judicial. As suas atividades continuarão de forma provisória com gestão do administrador judicial. Em fato relevante, a Oi informou que foi deferida a recuperação judicial das subsidiárias Sered e Tato, que atuam com implantação e manutenção de redes e call center. E a Oi mantém contratos com milhares de órgãos que usam os seus serviços. E ainda falando sobre economia e negócios, Banco Central estabelece regulação para criptoativos. Aqui nos informa que o Banco Central publicou a regulamentação para o mercado de criptoativos no Brasil. As resoluções 519, 520 e 521, que entram em vigor em fevereiro de 2026, representam, segundo os especialistas, uma segurança jurídica maior, prevendo a necessidade de adoção de regras de prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento de terrorismo, reporte de informações e também atendimento a requisitos de capital. Aqui nos informa também que a regulação separa as empresas de criptoativos em 3 grupos: intermediários, custodiantes e corretoras, com diferentes atuações e requisitos mínimos de capital próprios. Abre aspas. Passamos a inserir as negociações com ativos virtuais para dentro do mercado regulado. Fecha aspas, foi o que afirmou o diretor de regulação do Banco Central, o Gineu Vivian. Ele também complementa, dizendo que isso reduzirá o espaço para golpes, fraudes e uso desse mercado para lavagem de dinheiro. Já uma próxima chamada de capa é sobre crédito de tributos. Aqui diz que a Receita Federal publicou ontem instrução normativa que restringe o uso de créditos tributários obtidos em ações coletivas. A norma de número 2288 prevê que o pedido de habilitação do crédito usado pelo contribuinte para pagar impostos será negado se o processo tiver sido proposto por associação de caráter genérico ou se a filiação à associação ou ingresso na categoria profissional tiver ocorrido após finalizada a ação coletiva. Já um outro destaque, agora internacional, é que o Senado dos Estados Unidos aprova o fim do shutdown. E Raizen vende usina por 750 milhões de reais. Agora, na editoria de política aqui do Valor Econômico, temos um texto de Maria Cristina Fernandes. Ela escreve o seguinte: a quem interessa enfraquecer a Polícia Federal? Na condição de relator do PL antifacção, Derrite se prestará a ser um biombo para interesses parlamentares contra o combate ao crime organizado. E sobre a trama golpista, o Supremo Tribunal Federal começa hoje a julgar Kids Pretos em ação sobre golpe. Esse grupo seria o responsável pelas ações coercitivas da organização. E aqui também temos que o ministro Gilmar Mendes suspende julgamento em que ex-diretor da Petrobras pede anulação de condenações na Lava Jato. O ministro quer que pedido de Renato Duque seja analisado de forma presencial. E sobre o projeto Senado, emendas pesam em disputa por reeleição no Senado. Recursos devem favorecer incumbentes, mas a polarização também influencia. E os especialistas dizem que esse processo de seleção de candidatos para 2026 será mais acirrado que em anos anteriores. E um outro destaque, também na política,
PGR pede condenação de deputados do PL acusados de desvio em emendas parlamentares. Essa ação será a primeira a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, envolvendo denúncias sobre o uso irregular de emendas. Aqui diz que a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação dos deputados federais Josimar Maranhãozinho, ele que é do PL de Maranhão, o Pastor Gil, também do PL de Maranhão, e do suplente Bosco Costa, ele que é do PL de Sergipe, por suspeitas de desvios em emendas parlamentares. E eles viraram réus em maio deste ano. Um outro assunto em destaque: Fazenda enviará informações sobre PETs, afirma o ministro Fernando Haddad. Numa entrevista, Haddad afirmou que dados serão entregues ao relator do projeto até quinta-feira. E no caso, o relator da proposta é o senador Eduardo Braga. E o projeto de lei, de autoria do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o Renan Calheiros, dobra a tributação das casas virtuais de apostas, elevando a alíquota de 12% para 24%, que é acima da proposta inicial da Fazenda, que previa um aumento de 18%. Esse texto também amplia a contribuição social sobre o lucro líquido de diversas instituições financeiras. A alíquota passaria de 15% para 20% no caso de bancos e sociedades de crédito, financiamento e investimento, e de 9% para 15% para fintechs e distribuidoras de valores mobiliários. Agora, no Congresso, também temos aqui um destaque que relator de PL quer que previdência seja opcional para os motoristas. Os impactos ainda estão em fase de cálculo, mas esse deve ser um dos principais desafios da proposta. O relator do projeto, que regulamenta o trabalho por aplicativos, o deputado Augusto Coutinho, ele que é do Republicanos de Pernambuco, avalia incluir no texto modelo de contribuição previdenciária opcional para os trabalhadores, que é algo inédito no Brasil e que ainda dependerá de uma análise técnica. Os impactos para a Previdência ainda estão em fase de cálculo e o relator admite que esse é um dos principais desafios da proposta, diante da sobrecarga do regime previdenciário e do compromisso com a responsabilidade fiscal. E na entrevista que Coutinho deu ao Valor Econômico, ele afirmou que o parecer criará uma nova categoria de trabalhador autônomo, com benefícios específicos, além de discutir um valor mínimo para entregas e corridas. A ideia é estabelecer um formato intermediário que não crie vínculo empregatício, mas que garanta respaldo social e direitos como férias para quem atua exclusivamente por aplicativos. Já um outro destaque: em meio a debates sobre segurança, Boulos aposta em eleição pautada por soberania e andar de cima. Estratégia delineada pelo ministro segue a tática do nós contra eles da gestão Lula. E um outro assunto, também sobre a trama golpista: Bolsonaro só deve ser preso após análise de recursos. O Supremo concluiu o julgamento na última sexta-feira, mas o ex-presidente ainda pode recorrer da decisão. E relatório de derrite à lei antifacção tem críticas do governo e da Polícia Federal. A discussão da proposta está prevista para esta terça-feira na Câmara, mas há uma disputa política sobre este texto. E Tarcísio e aliados defendem derrite no PL antifacção e dizem que ele fará uma relatoria técnica. Não vejo pessoa mais capacitada do que ele para conduzir essa discussão. Tem todos os números na cabeça, afirma o presidente estadual do PP em São Paulo, que é o deputado federal Maurício Neves. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência.
Hoje é terça-feira, dia 11 de novembro de 2025. Nós vamos dar início aos destaques do site do Jornal o Globo. Temos aqui um destaque para o crime organizado, tráfico com terror, Polícia Federal e bloqueio de bens. Como o relatório de Derrite altera combate a facções. Relatório apresentado pelo deputado Guilherme Derrite, que modificou o projeto antifacção do governo Lula, abre brechas na avaliação de especialistas para igualar traficantes e milicianos a terroristas. Esta matéria nos informa que um relatório apresentado pelo deputado Guilherme Derrite, que modificou o projeto antifacção do governo Lula, abre brechas para igualar traficantes e milicianos a terroristas. Essa equiparação, como aqui explica, preocupa analistas pela possibilidade de sanções internacionais com inibição de investimentos em áreas sob domínio de facções criminosas, além de riscos de que outros grupos não criminosos, como movimentos sociais, sejam também enquadrados por terrorismo. E haveria ainda um possível conflito de competência entre governos estaduais e a Polícia Federal, que pode também atrapalhar as investigações. E aqui diz sobre a mudança. O projeto antifacção mudava principalmente a Lei de Organizações Criminosas de 2013, mas o relatório ampliou, na verdade, esse escopo. Derrite propôs novos artigos na Lei Antiterrorismo de 2016 para afirmar que incorrem nas mesmas penas previstas para atos de terrorismo uma série de ações praticadas por membros de organização criminosa, paramilitar ou milícia privada, independentemente de suas razões ou motivações. Essa lista de ações prevista no relatório de Derrite inclui desde a imposição, mediante violência ou grave ameaça, de qualquer controle social de atividade econômica, até causar danos a meios de transporte como carros e ônibus. Agora, Derrite argumentou em entrevista ao Jornal o Globo que o seu relatório não classifica as organizações criminosas como terroristas. Na prática, porém, especialistas afirmam que a mudança na legislação equipara sua atuação à de grupos que praticam o terrorismo. E a intenção original da bancada bolsonarista era equiparar facções a grupos terroristas através de um projeto do deputado Danilo Forte, ele que é do Partido União do estado do Ceará, que mudava a definição de terrorismo para incluir qualquer prática voltada a impor domínio ou controle de área territorial. Agora, o relatório de Derrite não mexe nessa definição, mas gera o mesmo resultado ao colocar as facções sob o guarda-chuva da Lei Antiterrorismo. E de acordo com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, do Rio de Janeiro, Renato Galeno, o texto de Derrite abre brecha ao retirar as motivações como alvo relevante para que os atos sejam considerados terroristas. Agora, falando ainda sobre essa questão das facções criminosas aqui no nosso país, esta matéria afirma que o Comando Vermelho coopta garimpeiros para avançar sobre as terras indígenas e explora o Dendê na Amazônia como fonte de lucro. Relatórios apontam que o domínio sobre essas áreas marca uma nova fase da expansão criminosa. Aqui nesta imagem temos, por exemplo, a operação da Polícia Federal numa terra indígena. O Comando Vermelho, o CV, cooptou garimpeiros para avançar sobre as terras indígenas na Amazônia. Ampliou esse controle sobre as áreas rurais e também está explorando culturas agrícolas, como um dendê, para diversificar as fontes de financiamento. Integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal avaliam que o domínio sobre essas áreas marca uma nova fase dessa expansão. O modelo combina garimpo, agricultura e comando territorial em áreas de baixa presença estatal, replicando na floresta o controle exercido pela facção nas favelas urbanas. E na Amazônia, o CV
já dominou a Rota dos Solimões, em que a cocaína entra na Amazonas via fronteira com a colônia em Peru e é direcionada a outros estados do país e ao exterior. E na busca por fontes de lucro, além do tráfico de drogas, os criminosos encontraram o dendê. Nas cidades polo de produção do fruto no Pará, a Polícia Federal aponta a atuação do CV nos territórios indígenas, comunidades quilombolas e em áreas ainda não demarcadas. E o Pará concentra quase toda a produção do dendê do Brasil. No ano passado, o estado produziu 3,1 milhões de toneladas, que é o equivalente a 97% do total do nosso país, com um valor agregado de 2,3 bilhões de reais, de acordo com o próprio IBGE. Agora, a cotação da tonelada do óleo de palma extraído do dendê na Bolsa da Malásia chegou a 989 dólares na semana passada, que é cerca de 5,3 mil reais. Agora, o delegado da Polícia Federal, Lucas Salles, que atua no estado, explicou que isso ocorre, por exemplo, em Tomé-Açu, também lá no Pará, que é um município de 64 mil habitantes a 200 quilômetros de Belém. Povos originários e fazendeiros disputam terras na região em conflitos armados. E de acordo com Salles, os indígenas contrataram integrantes do CV para fazer a segurança das aldeias diante desses confrontos. Nos locais cercados por plantações de dendê, os criminosos enxergaram uma oportunidade de negócio. E o delegado afirmou o seguinte: eles, fazendo menção aos integrantes dessa facção criminosa, foram levados por lideranças indígenas para fazer a segurança. Depois descobriram que era rentável e começaram a explorar por conta própria. E na semana passada, uma operação da Polícia Federal prendeu chefes do CV em 8 cidades paraenses. Criminosos do estado também estiveram na mira da mega operação no Rio, que teve 32 líderes da facção do Pará como alvos de mandados de prisão. E a presença na região também foi registrada em um relatório da Força Nacional de Segurança de setembro deste ano. O documento descreve a disputa entre indígenas e integrantes do CV em Acará, que é polo de produção de dendê localizado a 120 quilômetros de Belém. É nítido o clima de tensão, foi o que escreveu um sargento da Polícia Militar do Rio, cedido à Força Nacional. Agora, falando sobre o meio ambiente, espalhado pela Amazônia, crime organizado já impacta no clima e estreia nos debates das COPs. Redes ilegais tornam-se agente de morte, violência, poluição e mudança climática. Agora, de acordo com a pesquisa Genial Quest, cai desaprovação de brasileiros à exploração de petróleo na margem equatorial. Em outubro, percentual de pessoas que se diziam contrárias era de 70%, contra 49% neste mês. Entre os lulistas, 64% eram contra e agora 51% são a favor. E aqui também temos um outro assunto. Um ativista disse na COP que se sente seguro aqui no Brasil. Lembrando que ele é um ativista contra a caça de baleias e também é alvo de pedido de extradição do Japão. Apesar de elogiar Lula e Marina Silva, Paul Watson afirma que é uma contradição o país realizar a conferência enquanto aprova a exploração de petróleo na foz do Amazonas. No judiciário brasileiro, temos a notícia que o Supremo começa a julgar Kids pretos, acusados de planejar sequestro de Alexandre de Moraes. PGR aponta que o grupo foi o responsável pelas ações mais severas e violentas da organização criminosa, que teria tentado um golpe de Estado. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui um primeiro destaque, que é para o cantor Djavan. Falo bastante de amor, mas não sei nada sobre ele.
E por que os filmes com cachorros nos emocionam e nos fazem chorar com tanta facilidade? Psicólogas ouvidas pelo Globo afirmam que as produções nos fazem sentir e vivenciar as emoções provocadas pelos cães. Agora, na saúde, K-Beauty faz da Coreia do Sul uma máquina exportadora de cosméticos. 5,5 bilhões de dólares somente este ano. E temperaturas mais baixas na primavera carioca atrasaram a mudança na cor das sapucaias da quinta. E Dia do Solteiro entra no calendário de promoções do Brasil. Temos aqui, por exemplo, cupons, cashback, promoções da Shopee, Mercado Livre, AliExpress e TikTok Shop. Essa data típica na China, que é o 11/11, que representa o Dia dos Solteiros, entra no calendário também de promoções aqui do nosso país. As plataformas apostam em ofertas em grupo, lives temáticas e até selo de menor preço do ano para fisgar os clientes. Agora, temos aqui um destaque, é um texto de Bernardo Melo Franco. Clã Barbalho fatura COP30 no Pará e planeja dança de cadeiras em 2026. A família lançará candidatos a Senado, Câmara e Assembleia. O patriarca Jader deve se aposentar. E um outro assunto sobre telecomunicações, o caso da Supertele. Veja 10 marcos da trajetória da Oi e como ela foi da privatização das telecomunicações à falência. A companhia foi símbolo da privatização e modernização do sistema de telecomunicações ao fim melancólico depois de décadas de incentivos governamentais e erros também de gestão. E falando sobre a economia, IPCA desacelera para 0,09%, que é o menor número para o mês de outubro desde 1998. Esse número veio abaixo do esperado pelos analistas de mercado, que projetavam uma alta de 0,15%. No Judiciário, Fux estreia na segunda turma do Supremo com casos sobre igualdade de gênero e dúvidas sobre recurso de Bolsonaro. Ministro fará parte do colegiado pela primeira vez desde que a mudança de colegiado autorizada por Fachin. Um outro assunto é sobre a Unimed Ferj. Usuários serão transferidos de novo. Item da crise do plano e nova solução. Acordo foi definido em uma reunião na sede da ANS na tarde de segunda-feira e afeta 370 mil usuários. Ao Globo, líder da agência diz que a decisão é parte de um processo. Já no caderno de saúde, o café pode proteger pessoas contra batimentos cardíacos irregulares, afirma um estudo. Os resultados contradizem a crença comum de que pessoas com fibrilação atrial devem evitar o consumo dessa bebida. Já Anselmo Góes escreve o seguinte texto ao jornal Globo. O Ministério Público quer impedir que a Prefeitura de Teresópolis gaste R$310 mil com evento religioso. Em setembro, o Ministério Público do Rio tentou impedir que a cidade desembolsasse R$800 mil com show de Leonardo. E a Polícia Federal faz uma operação Tarja Preta contra o tráfico de Zolpidem, Alprazolam e Ritalina do Rio para os Estados Unidos. O chefe desse grupo foi preso em Orlando, lá nos Estados Unidos, e será deportado para o Brasil. E a investigação aponta o envio ilegal desses remédios sem a prescrição médica. E mais outro assunto, a Polícia Federal faz operação contra suspeitos de desviar verbas federais destinadas à recuperação do Rio Grande do Sul após as enchentes. Esse valor total dos contratos da Prefeitura de Lajeado somam cerca de R$120 milhões. E os policiais cumpriram 35 mandados de busca e apreensão em outras 8 cidades.
E a Redditor fecha negócio milionário que envolve a maternidade com o quarto mais luxuoso aqui do nosso país. Aqui temos uma matéria falando sobre história. 11 de novembro, o vagão e até o mito das colheres nas botas. Há 107 anos, a Alemanha se rendeu e a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim. Aqui nos explica que essa data marca o acordo que encerrou o conflito e expõe o cotidiano das trincheiras, onde até as histórias improváveis nasceram em meio ao desgaste de milhões de soldados. Aqui esta imagem de soldados nessas trincheiras em 1916, na Primeira Guerra Mundial. Agora um outro assunto internacional. Um vídeo mostra o momento exato de explosão que atingiu o porto de petróleo russo após suposto ataque com míssil ucraniano Flamingo. Essas imagens mostram uma bola de fogo no porto lá no Mar Negro. Um outro assunto, também na editora internacional, diz que Sarkozy adotou dieta curiosa com medo que lhe envenenassem ou servissem comida cuspida durante os 20 dias de prisão, afirmam as fontes. E a vizinha perfeita usa câmeras corporais da polícia para mostrar radicalismo e polarização. Esse filme é concorrente do brasileiro Apocalipse nos Trópicos e ganha força na disputa pelo Oscar de melhor documentário, que na verdade A Vizinha Perfeita é um documentário disponível já na Netflix. Já outro texto de Bernardo Melo Franco, da editoria de política. Lula contorna mal-estar com Fafá de Belém e artista canta na abertura da COP30. A cantora paraense reclamou que havia sido esquecida pela cúpula em sua terra natal. Trump critica a estrada em Belém e Helder Barbalho reage. Esperamos você com um tacacá. É melhor agir do que postar. O presidente americano diz que a abertura da Avenida Liberdade, que facilitou o trânsito na região metropolitana da cidade paraense, e foi também uma das entregas para a COP30. Ele disse que foi um escândalo. No Rio de Janeiro, uma mãe denuncia o próprio filho por assassinato de mulher. Vítima levava bebê em carrinho ao ser morta. A Laís Pereira, de 24 anos, ela voltava para casa após deixar a filha na escola. Bebê de 1 ano e 8 meses que estava com ela não ficou ferido. Já Lauro Jardim escreve o seguinte texto: Bradesco reocupa prédio onde funcionou a sua maior agência. Já um próximo assunto. Fotógrafo flagra luta entre onça e jacaré de 3 metros em meio à lama no Pantanal. Também temos aqui um destaque: catamarã com turistas de cruzeiro afunda no Caribe e deixa dezenas de pessoas à deriva. E sobre True Crime, Tremembé, fogos e ameaça de execução do diretor-geral levaram à transferência de 61 presos. Aqui diz que após o pânico entre detentos e funcionários, a Polícia Penal investiga se o episódio fazia parte de um plano de retaliação dos internos do PEMANO, penitenciária superlotada e considerada por agentes uma bomba relógio. Já no próximo destaque, falando sobre o Rio de Janeiro, temos aqui um projeto de revitalização. A Prefeitura do Rio vai pagar até R$ 3.210 por metro quadrado de ajuda mensal para quem comprar e reformar imóveis no centro histórico. Esses imóveis serão vendidos em leilão público programados para o dia 2 de dezembro. E Corregedoria da Polícia Militar apura morte de mototaxista. Policiais deixaram câmeras corporais na viatura. O uso das câmeras por policiais enfrenta ainda resistência desde o início
E o governo do estado chegou a argumentar que essa instalação dos equipamentos poderia colocar em risco a vida desses agentes. E sobre a segurança pública, temos aqui uma análise. Paradoxos da opinião pública refletem a incoerência de operação no Rio. A narrativa de plano bem-sucedido se projeta em pesquisas feitas no calor da hora. E Polícia Civil faz operação contra grupo suspeito de furtar medidores de gás lá no Rio de Janeiro. Investigações apontam que funcionários e empresários do setor de combustíveis formaram um grupo para furtar e adulterar medidores de gás natural. Agora, um outro assunto. Temos aqui um destaque da editoria de Saúde e Bem-Estar. Quando crianças e adolescentes podem começar na academia? E especialistas respondem essa dúvida. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que já a partir dos 8 anos é possível começar os treinos de força, porém, com as devidas adaptações a cada fase do desenvolvimento. E sobre novas terapias, como os avanços no tratamento do câncer estão transformando a vida de famosos e anônimos que enfrentaram essa doença. O Dr. Jorge fala sobre o desafio da oncologia moderna e explica como equilibrar acesso, inovação e sustentabilidade na saúde. E sobre o congelamento de óvulos, especialista esclarece dúvidas sobre o procedimento escolhido por Mari Gonzalez. O médico esclarece a técnica de preservação de fertilidade e também suas vantagens para a maternidade futura. E ainda no site do Jornal Globo, temos aqui um primeiro destaque na editoria de esportes. Saiba quais ajustes Felipe Luiz precisará fazer no Flamengo durante a data FIFA. E entenda as últimas dúvidas da seleção que Ancelotti pode tirar nos amistosos contra Senegal e Tunísia. E por falta de vacinação, 3 jogadores da seleção argentina serão baixas para amistoso com Angola. E Cristiano Ronaldo afirma que Copa do Mundo de 2026 será definitivamente a sua última. Na editoria de economia, temos aqui esta matéria. Lula assina hoje, terça-feira, dia 11, nova regra que deve limitar taxas de vale-refeição e alimentação a 3,6%. E prazo de repasse aos comerciantes deve cair de 30 para 15 dias. E conheça os cartões que usam stablecoins para escapar do IOF em viagens ao exterior e veja o que muda com as novas regras do Banco Central. Aqui explica que o cliente faz um depósito via Pix ou envia bitcoins e esse valor é convertido em criptomoedas atreladas a dólar ou euro. Na coluna Valor Invest de hoje, Nasdaq tem agenda cheia de empresas brasileiras que querem abrir capital nos Estados Unidos. O vice-presidente da Bolsa de Valores Nasdaq de Nova York, conhecida por abrigar algumas das maiores empresas de tecnologia, que são as chamadas Big Techs, realizou encontros com companhias brasileiras de tecnologia no agro e na saúde, além também de fintechs. Nos assuntos internacionais, em destaque desta terça no Jornal Globo, militares israelenses denunciam execuções arbitrárias de civis palestinos e outras violações em Gaza. Isso em um documentário. Soldados que concordaram em falar deram detalhes de tropas israelenses abrindo fogo contra civis sem que houvesse qualquer tipo de ameaça imediata. E sobre a crise com Putin, onde está Lavrov? Ausências alimentam rumores de afastamento do chanceler russo e de crise com Putin. O chefe da diplomacia russa não participou da reunião da cúpula que aconteceu na semana passada e não representará também Moscou no encontro do G20. E Kremlin diz que nada mudou entre eles.
Sobre os Estados Unidos, decisão de democratas centristas de aprovar acordo para fim de shutdown divide o partido. 8 senadores que não disputaram a reeleição em 2026 se juntaram aos republicanos em votação preliminar. Líder do partido no Senado enfrenta pedidos de renúncia. Sobre pirâmide financeira, a rainha do Bitcoin chinesa deu um golpe de 5,5 bilhões de euros e gastou esse dinheiro com viagens luxuosas pela Europa. Já um outro assunto no caderno de entretenimento, quem era o pai de Chico Chico, criado pelas mães Cassiela e Maria Eugênia. Ele afirma que conheceu a morte cedo demais. E no Fogo com Bronze propõe 7 horas de imersão com chefe, gastronomia e música. E mais de 300 avestruzes são abatidos no Canadá após um surto de gripe aviária. Essa operação encerrou o impasse com autoridades americanas que pediam a preservação das aves para pesquisa científica. Já no Correio Brasiliense de hoje, 4º Brasília Summit debate gestão feminina em governos e no setor privado. Orçamento de 2026 avança em segurança, mas mantém desafios em saúde e educação. Aqui nos informa que, em entrevista ao CB.Poder, parlamentar destacou que o aumento é de 12,46% com relação a este ano, que o governo priorizou o reajuste salarial para as forças de segurança. E falando sobre a segurança pública, temos aqui um destaque para o centro de Ceilândia. Moradores relatam insegurança e abandono. Essa região, que no caso concentra a maior população lá do Distrito Federal, é marcada por comércio irregular e também conflitos. E Lula, na COP30, afirmou o seguinte: guerra é mais cara do que crise climática. E PL antifacção vira uma briga institucional. Sobre os Estados Unidos, perdão a acusados de tentar anular eleição com a bênção de Trump. O presidente induta vários aliados acusados de tentar reverter o resultado nas urnas. Isso em 2020, quando perdeu para Joe Biden. Apesar de caráter simbólico dessa medida, os cientistas políticos alertam sobre uma mensagem perigosa para a democracia. Um outro destaque sobre mudanças climáticas, aqui diz que poeira cósmica indica futuro do gelo marinho. Cientistas começam a decifrar como o aquecimento atmosférico impacta o tamanho da cobertura de gelo no nosso planeta. A medição de hélio 3 extraterrestre ajuda a entender a gravidade do derretimento das geleiras. Aqui, como a gente consegue observar nesta imagem, a cobertura de gelo no Ártico diminui rapidamente, o que acelera o derretimento e altera a disponibilidade de nutrientes. Um outro assunto, o vice-presidente em entrevista, no caso ele é vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, afirma que feminicidas serão julgados este mês. Na área da música, novo álbum de Djavan reúne canções escritas para Gal e Michael Jackson. E equipes analisam a extensão dos danos causados por tornado. Essas tempestades severas atingem 3 municípios, comprometem infraestrutura e intensificam respostas emergenciais. Na área de comércio, temos aqui 2 destaques para Black Friday e Natal. Promoções antecipam as compras de presentes. Falando na economia, agricultores do Distrito Federal adotam práticas sustentáveis e harmonia com o Cerrado. E como vimos nos outros jornais, o Supremo julga a núcleo do Quides Pretos, que é um grupo militar ligado à trama golpista. E aqui temos um texto de opinião
do Correio Brasiliense, eles escrevem, isso fazendo menção ao tema da redação do Enem 2025, mais holofotes sobre o envelhecimento do país. O acelerado processo de envelhecimento da população brasileira merece mais holofotes. Há um atraso político e cultural que se contrasta com uma realidade demográfica atravessada pelas desigualdades estruturais do país. E uma outra matéria, que é da BBC News, bandido bom é bandido morto. A origem da expressão que apoia políticas linha dura contra o crime. De acordo com os pesquisadores, o bordão remonta aos Estados Unidos do século XIX e ganhou tração aqui no Brasil diante dos problemas de segurança pública. Um outro assunto sobre crime organizado, temos aqui a matéria. O Brasil está à beira de se tornar um narcoestado? Aqui explica que o avanço do poder e da influência do crime organizado no país tem levado alguns brasileiros a se questionarem se o Brasil estaria realmente caminhando para virar um narcoestado. E a BBC News, nesta matéria, levou essa pergunta a especialistas sobre essa temática. Já na área de educação, temos aqui um assunto para concursos, que o governo autoriza 855 nomeações de aprovados no CNU. Portaria publicada no Diário Oficial da União libera 855 vagas para o cargo de auditor fiscal do trabalho, reforçando o quadro do Ministério do Trabalho e Emprego. Já em cidades, criminosos são investigados por fraude fiscal de 26 milhões de reais no Distrito Federal. O pagamento do 13º salário deve injetar 11 bilhões de reais no Distrito Federal. E também sobre saúde, tonelada de canetas emagrecedoras é descartada no DF. E um outro assunto, temos aqui a informação na área de turismo, que o Distrito Federal movimenta 1,3 bilhão com Airbnb. E um arco-íris é visto na região central de Brasília. E um outro destaque, golpistas compram soja, não pagam e prejuízo chega a 2 milhões de reais. Aqui é um caso de estelionato. E obras da piscina com ondas no Parque da Cidade avançam. E árvore de grande porte cai em residência no Paranoá. E falando agora sobre animais, temos aqui um caso de um ataque no Sudoeste. Cães de guarda requerem cuidados. O ataque de Rottweilers a um cão no último fim de semana acenderam um alerta sobre os riscos de colocar animais para fazer a segurança de canteiros de obras. Na política, temos aqui alguns destaques. Projeto antifacção, como nos mostra, Mota diz que fez ponte entre DERIT e Polícia Federal. Sobre os desvios de emendas, PGR pede a condenação de parlamentares do PL. Agora, temos aqui um assunto para o CPMI. Para a CPMI do INSS, relator determina a apreensão do celular de investigado. O deputado Alfredo Gaspar pediu acesso a mensagens e e-mails de Igor Delecrode para ampliar as investigações sobre as fraudes contra os aposentados. No Congresso, temos um destaque para o fim da escala 6x1. A Erika Hilton diz estar ouvindo sugestão de todos os ministérios. A relatora da PEC participou de debate da Comissão de Trabalho da Câmara, que reuniu ainda o ministro Luiz Marinho, empresários e representantes de centrais sindicais. E ainda na política, Eduardo Bolsonaro rebate críticas de governador bolsonarista e diz viver no exílio. O deputado, que vive nos Estados Unidos desde o início deste ano, acusa os colegas de partido de tentativas de se livrar de Bolsonaro. Agora, dando continuidade ao site do Correio Brasiliense, temos aqui a primeira matéria na Editoria Brasil.
Polícia Federal mira tráfico internacional de remédios e prende suspeito nos Estados Unidos. Já o próximo assunto é para a violência contra a mulher. Uma mulher grávida de 8 meses é vítima de feminicídio em São Paulo. E o número de mortos em tornado no Paraná sobe para 7. Incêndio atinge a área do aeroporto de Belém. E lutador brasileiro de MMA é encontrado morto em prisão. Na economia, Banco Central registra mais de 72 bilhões de transações na primeira metade de 2025. E em cenário de desastres climáticos crescentes, seguro é um aliado. E aqui temos uma entrevista com Marcos Lisboa. Ele afirma que arcabouço já nasceu morto. E Justiça decreta falência da Oi e encerra a recuperação judicial. Nos assuntos aqui internacionais, temos o primeiro para os Estados Unidos, shutdown se aproximando do fim após o acordo no Senado. E julgamento por espionagem contra ex-ministro começa terça-feira. E jovem que nasceu sem cérebro completa 20 anos. Entenda também esta condição. No caso, é uma jovem lá dos Estados Unidos. E o acordo entre Mercosul e União Europeia sofre um novo golpe. Já na editoria de esportes, os motivos para o Brasil levar a sério Senegal e Tunísia. No futebol, temos um destaque aqui para o Candangão 2026. Saiba como estão os times há 2 meses da abertura. E leitura labial flagra xingamento de Neymar no jogo Flamengo versus Santos. Sobre a educação em carreira, confira os gabaritos extraoficiais do primeiro dia de provas do Enem. Também para o concurso público, prazo para manifestação de interesse no CNU, perto de acabar. E o que Rita Lee e Montenegro ensinam também sobre o envelhecimento. E o ex-BBB também acerta o tema da redação do Enem 2025, 3 meses antes. Agora, sobre ciência e saúde, aqui no Correio. Maior teia de aranha do mundo é encontrado em caverna na Europa. E um estudo desenvolve técnica que otimiza baterias de celulares. E polvos inspiram cosméticos e tintas com cores adaptáveis. Agora, no jornal Folha de São Paulo, temos aqui um primeiro assunto, na editoria de política. PGR pede a condenação de Kids Pretos e diz que militares puseram autoridades na mira de medidas letais. O Supremo Tribunal Federal começou nesta terça-feira, dia 11 de novembro, um julgamento de núcleo militar da trama golpista. E Brasil é reeleito para a presidência de Conselho da ONU Turismo. O país foi escolhido para segundo mandato, em encontro na Arábia Saudita. E governo de São Paulo cria um grupo para autuar envolvidos em operação que mirou o PCC. O grupo de trabalho terá auditores da Receita Federal, ou melhor, da Receita Estadual, que analisarão dados da Operação Carbono Oculto. E sobre o combate ao narcotráfico, Mota busca Supremo por respaldo a Derrite como relator do PL antifacção após contrariar o governo Lula. Os ministros consideram que deputado tem bom trânsito no tribunal e pode facilitar a aprovação do texto. E autores discutem livro A Palavra e o Poder nesta quarta na COP30. Líder indígena Alessandra Munduruku é uma das debatedoras do evento que acontece no Espaço Folha, lá em Belém. Já um outro assunto diz que PGR pede a condenação de 3 deputados do PL sob acusação de desvios de emendas. Em alegações finais, PGR também pede que outras 6 pessoas sejam
condenadas. E Gilmar suspende julgamento que poderia anular atos da Lava Jato contra o Renato Duque. E juiz que condenou a ditadura por morte de Herzog exalta o papel feminino na busca por justiça. O evento em memória dos 50 anos da morte do jornalista, completos em 2025, debate essa condenação da ditadura pelo assassinato de Vlado. Já no Estadão, temos aqui um destaque para São Paulo. A Cracolândia acabou. 6 meses depois, usuários de drogas voltaram para as ruas do centro de São Paulo. De acordo com o governo estadual, a maioria desses dependentes foi internada ou migrou para regiões periféricas. O estado diz monitorar concentrações, oferecendo assistência e ajuda médica em parceria com a prefeitura. E o vice-governador diz que a Cracolândia acabou e não voltará na cidade de São Paulo. E também temos a matéria como era o bunker do PCC no centro e o que está por trás do esvaziamento dessa Cracolândia. Um outro assunto, que é sobre a COP30 em Belém, a meta que Carlos Nobre defende mudar para salvar o planeta de colapso climático. Ele fala sobre risco de epidemias. O cientista participou de estudo que mostra que o Brasil tem condições de zerar as emissões líquidas em 2040. E sobre esse julgamento no STF, Paulo Guneu, PGR, diz que kids pretos agiram com disposição homicida e brutal. Na seção de opinião, temos aqui o primeiro texto que fala sobre mais maturidade contra o crime. Reação petista à relatoria do PL Antifacção revela que conveniência eleitoral está acima do interesse público. Já o segundo texto fala sobre o efeito Trump na balança. Tarifaço custou 1,5 bilhão de dólares em vendas para os Estados Unidos. O Brasil deve deixar de lado os rapapés e estabelecer negociação. Também temos aqui um assunto sobre tecnologia. Podridão cerebral. Como a inteligência artificial e redes sociais estão contribuindo para o declínio cognitivo. E aqui também temos um assunto, na verdade é um texto da coluna de Álvaro Gribel. Ele afirma o seguinte: choque de juros funciona e cresce a chance de a inflação terminar um ano no teto da meta. Já sobre o judiciário brasileiro, reunião no Supremo discutiu cooperação institucional para o combate ao crime organizado no âmbito da ADPF 635. O ministro Alexandre de Moraes defende a integração entre Judiciário, Ministério Público, Polícia e Congresso no combate ao crime organizado. E sobre a COP30, temos aqui a matéria que fala do papel do Supremo na proteção ambiental. Decisões do Supremo reforçam o compromisso do Brasil com um modelo de desenvolvimento econômico que garanta melhores condições ambientais às gerações atual e futuras. Sobre a tentativa de golpe de Estado, como vimos, o Supremo iniciou hoje o julgamento de mais 10 réus da trama golpista. E o Supremo requer informações adicionais de autoridades do Rio de Janeiro sobre a operação nos complexos do Alemão e da Penha. A decisão do ministro Alexandre de Moraes ocorre após informações apresentadas nos autos pelo governo estadual, por órgãos públicos e também por entidades da sociedade civil. E a omissão do Congresso em instituir imposto sobre grandes fortunas é também destaque no Supremo da semana. Uma outra matéria, a primeira turma tem unanimidade para rejeitar recursos de ex-presidente Bolsonaro e demais condenados na ação penal 2668. Para o colegiado, recursos apenas reiteraram argumentos
superados no julgamento da ação. Lembrando que essa sessão virtual termina no dia 14, às 23 horas e 59 minutos. E o Supremo vai decidir se servidor com pós-graduação pode começar carreira em nível mais alto. Esse recurso envolve lei aplicável aos servidores ambientais em Minas Gerais, mas a tese a ser fixada pelo Supremo alcançará todos os casos semelhantes. Já na Agência Brasil desta terça, temos aqui um assunto internacional em destaque, dizendo que a ONU lança campanha para ajudar refugiados a enfrentar o inverno. Cortes no financiamento de ajuda humanitária agravaram essa situação. E Polícia Federal combate tráfico de medicamentos para os Estados Unidos. Líder da organização criminosa foi preso lá em Orlando, na Flórida. E ataque russo danifica infraestruturas em Odessa. A empresa ferroviária ucraniana também foi atingida. E na economia, reforma tributária brasileira tornará a economia mais competitiva. O sistema substituirá os 5 principais impostos sobre o consumo. E por último, temos aqui na área da cultura, exposição mostra a relação da escravidão com o momento presente, que nos informa que essa mostra reúne cerca de 100 objetos, 250 imagens e 10 filmes. Esses foram os principais destaques dos sites dos jornais do nosso país. Obrigada a você que nos acompanha até aqui e mais uma vez fica o convite para que você acompanhe a programação da TV da Transparência. Obrigada e até a próxima oportunidade.